Olha só, Porto Alegre. Estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos e a Cássia Zanon, jornalistas que adoram trocar ideias, conversar, debater e até polemizar através de convidados muito especiais. Aqui, enfocando as histórias que envolvem a nossa Porto Alegre, justo agora que está completando 250 anos de vida. Todos somos personagens dessa cidade, mesmo que temporariamente. Quem são os atores e quais são os cenários dessa longa história? Que encantos tem Porto Alegre? Por que sair e voltar para cá? Quem escolhe viver aqui? Porto Alegre é demais? Com essas perguntas e muitas outras, a gente quer entender como são as diferentes Porto Alegres de cada um dos nossos convidados. Está no ar, olha só, Porto Alegre. Neste quarto episódio, recebendo a jornalista e apresentadora Tânia Carvalho, uma referência da comunicação gaúcha, com passagem por diversas emissoras de rádio e televisão local. Muitas vezes apontada como a cara de Porto Alegre, e eu concordo. E eu também. Tânia é a responsável por renovar a linguagem televisiva gaúcha, trazendo leveza e descontração em seu trabalho que pautou toda e qualquer apresentador moderno da TV local. A Tânia, mais do que ninguém, dispensa apresentações. E eu não vou nem me arriscar. Vou logo passar a palavra para ela, que sabe muito melhor do que qualquer um contar uma boa história. Hoje ela vai falar sobre a história dela, que também é um pouco nossa. Tânia, musa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao nosso papo de hoje. E eu já começo te perguntando como começou a tua relação com Porto Alegre, sendo que tu nasceu em Bagé. Bom, eu já estava aflita, vocês estavam falando tanto, eu não conseguia falar. Estava apavorada. Fiz um... Por que me trouxeram aqui, né? Para dizer que eu estava aqui, etc. Tem mais gente. A minha relação com Porto Alegre, assim, antes de eu conhecer Porto Alegre, eu morei em Bagé, nasci lá, dia 25 de dezembro, dia de Natal, lindo, maravilhoso. Eu conhecia Montevidéu, Buenos Aires, porque as minhas tias moravam em Montevidéu, tinha tias minhas que moravam lá. Então, assim, eu conhecia antes o exterior, antes de conhecer Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu achava, assim, Bagé uma coisa internacional, tu entende? E era. Centro do mundo. Bagé. Então, a gente pegava um carro, chegava em Montevidéu, pegava uma barca, chegava em Buenos Aires, etc. E eu achava aquilo uma maravilha. Quando falava em Rio e São Paulo, eu ficava assim, tal. Imagina só, né? Mas é que é o chão da gente, a terra das minhas raízes, né? Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe, que era separada, se casou novamente, veio morar em Porto Alegre, e eu vim para cá e fui estudar no Bom Conselho, no nosso colégio, meu, da Lina, do Diogo, né? No Bom Conselho. E aí eu comecei assim, a me apaixonar por Porto Alegre. A minha mãe me levou no Parque da Redenção, eu fiquei com medo horrível de me perder naquela floresta, tu entende? Porque tinha os campos, né, de Bagé, aquela vista maravilhosa, mas eu nunca tinha visto assim, uma praça tão grande como a Redenção. E tinha um gurizinho, uma escultura do menininho fazendo xixi. E eu disse, será que eu posso olhar? Porque imagina. Eu não tinha irmãos ainda, não tinha primos, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Sério? E eu fiquei assim, eu tentava olhar, sabe, assim, disfarçando da minha mãe, para eu olhar o xixi do menino. Imagina, Como será que era? A curiosidade, né? E não era nada demais. Tu sempre fosse curiosa. Isso é uma marca tua de nascença, um DNA teu. De nascença. Curiosa até hoje, né? Mas por que tu é tão curiosa? Porque eu sou jornalista. Caso contrário, não seria. Isso te... Inclusive, tu aprendesse espanhol por essas vidas e vindas ao exterior? A Montevidéu, vendo as minhas tias e meus tios falarem e ouvindo rádio todos os dias. A primeira coisa que se fazia da minha casa, em Bagé, era ligar o rádio. E aí se ouvia Rádio Belgrano de Buenos Aires, Rádio El Mundo,
todas as rádios ali do Uruguai, da Argentina, se ouvia muito bem. E eu ficava tomando nota das letras das músicas, Lúcio Gatica, eu adorava, e eu ficava escrevendo as letras. E aí tinha que esperar o outro dia que tocasse a música de novo. Para acabar de Para tirar a acabar letra. de copiar. Mas era maravilhoso. E aí eu fui afinando o meu ouvido para o espanhol. E hoje eu falo muito bem espanhol, quase não se nota. No México, uma vez me perguntaram se eu era argentina. Eu disse, não, sou uruguaia. Aliás, tu tens, eu vou pular, tu tens uma tese sobre mentiras. Sim, eu adoro mentira. Mentira eu acho uma coisa tão inteligente. Claro, as mentiras legais, né? Claro. Nada, como dizer Causa alguma problema. coisa grave, né? Como eu essa a- mentira de te dizeres uruguaia. Claro, exatamente. É uma que- mentirinha. Não, que não faz mal para ninguém, né? Exato. Uma mentira que não prejudica ninguém, que é uma coisa criativa. O Ivan lembrou de uma frase do Mário Quintana, ou a A Cássia. mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Isso, e eu tomei nota de uma frase que não é minha, mas eu não sei de quem é. A gente ama aquilo que inventa e a gente inventa aquilo que ama. Então, de vez em quando eu invento umas coisas, até da minha vida. Eu já nem sei mais como é a minha vida. Eu acho que eu já menti muita coisa, tu entende? Já criei. Se non è vero, è bene trovato. É bene trovadíssimo. E eu acho que tem assim a sua... Não dá para ser sincero o tempo todo. Na relação humana, isso às vezes Não ajuda dá. a gente ter uma civilização. Isso, uma civilidade. civilidade. Não dá para eu... Às vezes eu tenho que fazer uma mentira, dar uma mentira. O Cazuza dizia, né? O nosso amor a gente inventa. Claro. O amor é uma invenção. A gente ama quem a gente cria na nossa É o que vida. ela diz, Exatamente, né? Eu invento quem eu amo, eu invento o que eu amo. Que eu amo, exatamente. Bom, mas tu tem uma saída muito bonitinha de Bagé para vir para Porto Alegre. Como é que tu chegasse aqui? Eu cheguei de avião, eu usava um casaco de pele, eu acho que era de coelho, porque naquela época não se usava essas preservações, como felizmente hoje nós temos. Um casaco de pele branco, um chapéu de feltro branco, com uma fita, e aí eu fiquei assim, eu vi que tinha um vento, né, no aeroporto, e eu adorei, porque aí a fita do chapéu ia voar. 10 anos, imagina. 10 anos. Aí eu saí, desci do avião e aí a fita, eu queria ver se a fita estava voando, porque a minha mãe, meu padrasto, a família dele, estavam todos me esperando no aeroporto. E eu desci, eu acho que era um Douglas, não sei que avião era aquele, um que vinha batendo a asa. Que idade tu tinha? 10 anos. 10 anos já. 10 anos. Aí 10 tu veio para anos. Porto Alegre Vim, definitivamente. Definitiva, morar com a minha mãe. Nós Onde? morávamos na rua Nova York, a gente morava. Depois nós nos mudamos para Fernandes Vieira, que até hoje, assim, eu trago... Olha, eu falei em Ó, falou avião, em passou um avião, avião. viu? Ai, que amor. Obrigada. A chave confirmada. Sonoplasta. Sonoplasta, né, Militão? O avião passando, eu descendo do avião, tudo isso. E sempre assim, essa imagem de subir e descer em avião é sempre uma coisa tão boa para mim, sabe? Me faz tão bem. Essa foi a primeira vez que tu andaste de avião? Sim, a primeira vez que eu andei de avião. Cheio de significado. Sim, então... E aí vim para Porto Alegre e fui estudar no Bom Conselho. Imediatamente fui para o Bom Conselho e o meu padrasto tinha um Studebaker, era aquele verde que tinha as lampadinhas levantadas atrás, tinha um rabinho de peixe, assim, sabe? Não sei como é que chamava aquilo. E ele me deixava de Studebaker no Bom Conselho. Tu imagina que chique. Eu acho que o avião atropelou a tua A ida história da da onde tu Fernandes fosse Vieira. morar. Ele nos trouxe de volta. Eu dei uma voada, uma viajada. Não, mas a Fernandes Vieira, desde o primeiro dia que eu me mudei, eu já cheguei na janela, que é no terceiro andar, que eu te mostro sempre o edifício onde eu morava, o edifício São João, no número 437 da Fernandes Vieira. E eu chegava na janela e ficava, oi, abanando as pessoas, tudo bom? E A aí, simpática. A simpática. Já fazendo amizade. Oi, com tu todo é a mundo. nova vizinha? Sim. Oi. E aí tinha o Milton Zé do Cleaver, eu acho que morava na minha frente, e já ficamos muito amigos. Ele chegava da faculdade, eu chegava do Bom Conselho, a gente ficava conversando. Então, a Tu Fernandes logo te Vieira- enturmasse com o pessoal da Imediatamente. E a Fernandes Vieira é uma rua que eu amo de paixão, assim, também mora no meu coração, porque eu subia a Fernandes Vieira e eu chamava
as minhas colegas, gritava na porta de cada uma, porque Pra eu ir era pra a última para ir para o Bom Conselho. Aham. Então, eu chamava uma, chamava outra. Tinha a casa dos meninos Cirne Lima, que eram muitos e muito bonitos, e eu sempre dava uma esperadinha para ver se eles estavam saindo. Que eles eram lindos. Aham. E tinha o Meneghini, o psicanalista, que também morava na Fernandes Vieira, e eu achava ele um coroa lindo, assim, ele era um homem muito charmoso. E eu também ficava meio esperandinho, assim, vamos ver se o Meneghini está saindo. Tá. Imagina, eu E tu pequenininha. sempre, ligada, e tu né? sempre muito linda, né, Tânia? Não, Como não, é que era? eu nunca fui bonita, eu sempre fui muito interessante. Que é melhor do que ser bonita, Muito né? interessante, eu nunca fui bonita. Interessantíssimo. Muito interessante. Fala Muito. nisso, como é que foi a tua... como é que foi a tua saída de Porto Alegre? Que eu acho que também Pois é... é. Vamos pular já pra essa, Tuti? Vamos. Pode ser. Não, Mas tá me olhando com cara de raiva que eu fiz alguma pergunta que sim, ele queria fazer outra antes. Não, é que Diga. eu ia falar um pouco dessa relação dela, como é que se estabeleceu uma bagense vindo para Porto Sim, Alegre sim. e que logo se fez amizade com todo No mundo. Bom Conselho. E daqui a pouco ela se dava com o pessoal intelectualidade. Sim. Como é que foi essa chegada com essas pessoas assim? Bonita, não era bonita, era interessante, mas tu tinha um jeito, tu tem um jeito meio assim de se chegando e já fazendo amizade Não, com eu todo mundo. conquistei o Bom Conselho inteiro, aí eu era líder, eu enfiava boina até as sobrancelhas, assim, levantava a minha saia Existencialista já? no cinto e ficava fazendo palhaçadas, na fila sempre tinha risadinhas e coisas, sabe? Então, e na aula também, eu era lá do fundão, claro, e sempre tinha as coisas, né, do Bom Conselho. Tu era uma boa aluna? Eu era péssima. aluna. Sério? Mas era um horror. Achei que não. Eu achava que era Ai, uma ótima não, aluna. Achei que tu era não. atriz CDF. Nada disso, eu era uma Vivia aluna... na sala das freiras. Uma aluna horrível. Porque eu não estudava, eu prestava atenção na aula e eu não Guardava estudava. tudo na cabeça, como Tudo, sempre, até Claro. hoje. E aí, às vezes, tinha umas coisas que me passava, né? Me passava, estava só no livro. Uhum. E eu repeti a segunda série do ginásio. Repetente. Repeti. E aí eu queria morrer de desgosto. Claro. Como é que eu ia dizer para minha mãe? Eu disse, ai, Deus queira que eu seja atropelada. Que desgraça. Para eu não dizer para minha mãe, que a minha mãe me dizia, ai, ela morreu, coitadinha, mas rodou. Mas... Então... Rodar seria um Era detalhe. o mínimo, assim, seria rodar. Mas, enfim... Felizmente, tu não foste atropelada. Felizmente, aí eu voltei bem feliz para casa, levei horas para O que a dona Maria falou? A minha mãe disse, tu é muito relapsa, vagabunda, tem que estudar, pega os teus livros, tu fica aí. Eu ficava lendo. Tu já gostava de outros ler nessa livros. época? E a minha mãe sempre dizia, esse livro não é para ti, né? Gente grande. Isso aqui deve ter coisas horríveis escritas nesse Aí tu livro. ficava mais Eu interessada. ficava mais louca ainda. Mas, enfim, minha E aí vida... tu vai fazendo essas amizades com as pessoas até te levar... Aí tu fosse trabalhar. Sim. Aí meu padrasto morreu, meu padrasto tinha uma boa grana, eles tinham uma fábrica de camisas e de cuecas, que era Heart, que era, eu nunca vou esquecer, que era a palavra coração, mas era Hermínia, Antônio, Roberto e Túlio, era o nome dos filhos e da mãe deles. A mãe era uma napolitana daquelas danada, de braba. Talvez o meu italiano esteja lá na minha raiz, que eu estava falando, que eu tomava vinho e saía falando italiano. Talvez esteja aí. Porque ela ouvia muita ópera, muita coisa, tinha aqueles discos enormes e via filmes italianos. E tu tem um ouvido musical Claro. muito Tenho, bom. E tá no inconsciente. E né? ela claro. tinha ciúme da minha mãe. Dizia, que força! Que força! Que era sem vergonha, né? Sim, Qualquer sim, coisa, assim, era uma palavra feia, né? Mas eu me dava com todo mundo. E meus aniversários, apesar de ser dia de Natal, sempre tinha um jeito da gente se juntar. Eu odeio meu aniversário dia de Natal, porque eu Ganha ganho só um presente presente. só. Né? Sombra, E isso aí é não muito tem triste. festa de Isso é aniversário. muito triste. É Natal. Tem que competir logo com o homem. Logo com o homem. Mas eu sempre, assim, era eu que discursava, era eu que dava as declarações do colégio, era muito exibida, muito exibida. Não E se posta- nota. Graças a Deus que Deus, tu é. como diz a outra, Deus de pequenininha. Ai, que amor. E aí tu vai trabalhar como E recepcionista. aí a minha mãe, então, meu padrasto morre, e o Casaccia, o Túlio Casaccia,
E aí a minha mãe fica sem grana, né? Morávamos num apartamento que não era propriedade nossa, era alugado. E aí a família, que era dona de Atlântida, meio que disse que a minha mãe não tinha direito a nada porque o Túlio era desquitado. A minha mãe não, minha mãe é uma outra história lá, minha mãe era solteira. Foi anulado o casamento da minha mãe. É uma história assim que eu acho que Silvio Santos ia adorar fazer uma novela. Na Globo não dá, que é muito cafona. Mas eu acho que o Silvio Santos ia ser bom. Nem do Manuel Carlos? Não, é uma coisa assim bem mais dramática, lacrimosa, mais mexicana. bem dramática, bem mexicana, bem... E aí, então, eu tive que arranjar um trabalho. Então, eu fui trabalhar na Blenco, que eu também aí subia Fernandes Vieira, descia Pinheiro Machado, atravessava Cristóvão Colombo, ia na Rua Pelotas. E voltava na hora do almoço e voltava de tarde. E aí eu tinha 17 para 18 anos, e aí eu interrompi os meus estudos para poder trabalhar, para ajudar minha mãe. E eu sempre me cobrei muito isso, que eu não era jornalista, que eu não tinha faculdade, que não sei o quê. Até que o Tatá um dia me disse, Carvalho, como é que é o nome dessa lâmpadazinha que tem aqui na câmerazinha? Eu digo, não tenho a menor ideia. Ele disse, sinalizador, estás formada. Parabéns. E não havia ninguém com mais propriedade para te dar esse título do que o Tatá Pimentel, né? Formada, jornalista, formada, sinalizadora, era só o que tu não sabia. Só que tu não sabia. Porque bacharela honoris causa. E bota honoris nisso, e bota causa nisso. Porque quando tu chegasse na televisão, tu já sabia fazer televisão, né? Eu não sei porquê, mas eu sempre soube. E eu fiz teatro em São Paulo, quando eu era casada com o Geraldo. Eu fiz teatro no Teatro Oficina, tu imagina? Imagina, que eu fiz, também vamos falar sobre isso. Eu fiz teatro infantil. Então, eu já tinha, assim, eu era casada com um ator, ele tinha 1000 amigos, atores que eu convivia, via peças de teatro. Então, eu já tinha, assim, uma base teatral bem boa. Bem de comunicação, de falar bem, de expressar, boa, né? Exatamente. Trabalhei na Editora Abril, em São Paulo, nas revistas, na Nova, na Cláudia, da revista Manequim, olha só. E eu fazia produção de moda, fazia essas coisas na revista, na Editora Abril. E aí, quando eu me separei, anos 70, eu saí da Abril. Fiquei com pena até de sair de lá. Vamos tomar uma aguinha. Isso aqui é barulhinho de água. Ai, que amor. Com gás. Porque eu falo tanto. Militão, tu tá tomando água e tem pãozinho de queijo, chocolate e água. Nós agora cafezinho. vamos trazer o estúdio para cá, O catering, tem o catering aqui. Pô, né? podemos, vou ter o maior prazer da minha vida. Sabe que o Destemperados começou aqui nessa casa. Ó, e deu sorte, viu? 15 anos no ar 15 Destemperados. anos, é verdade. Tânia, e isso tudo, claro, te ajuda, mas quando tu sentasse lá, na frente da... Tu fosse dar uma entrevista, fosse a Europa, né? Tu já estava em Porto Alegre. A gente Aqui é ia à anárquico, Europa aqui e é dava anárquico. entrevista. Daqui a pouco vocês vão entender por que ela foi à Europa. Mas agora é esse assunto. Depois aquela coisa assim, joga no o que Google. Joga no Google, tá tudo lá. Ah, já contou tantas vezes essa história. Eu mesmo já... Tem essa revista uma aí tá reportagem da Bada, querida Mariana Bertolucci, Comigo. que conta muita coisa que o Ivan Matos fez. Tem uma reportagem do Márcio Pinheiro no Jornal do Comércio, tá que é tudo. Maravilhosa a entrevista do Márcio também. Do Ivan também, amo. Ah, só eu que não E te aí? entrevistei, agora eu tô entrevistando. Agora tá bem feito, ó. Bem feito. E aí tu senta lá pra dar uma entrevista com a Célia Ribeiro e ela já Sim. tava pensando na cabeça dela, Que ela ia deixar a TV. eu vou deixar a TV, mas essa guria vai ficar no meu lugar. Foi ou não foi? Ela disse, tu já pensasse em fazer televisão? Eu digo, não pensei. E não pensou mesmo, não tinha pensado. Não tinha pensado. Eu fui lá entrevistada, porque eu tinha ido visitar galerias de arte, eu trabalhava na Esfera. Sim. Fui ver galerias, museus e etc., junto com uma turma da Pá Virada de São Paulo, os meus amigos. Eram 2 moças e três caras. Mas era um grupo, assim, fantástico. Tem uma coisa que eu não posso contar agora, que ele sempre dizia que um deles era de uma cidade do interior, mas eu não posso falar. Não pode, palavrão não dá. Não pode. Ele dizia que ele era de Caralhinho. Se quiserem cortar depois. Mas é porque ele tinha língua presa? Não, porque ele era de Caralhinho. Ele era de Caralhinho. Ele era de falava Caralhinho. Bom, a pessoa nasceu em Caralhinho. Qual é o problema? Eu achava sempre uma graça, se eu sou de Bagé, eu sou daqui, eu sou dali, ele dizia. Claro. E aí, quando eu voltei da Europa, quando a gente viajava, na volta tu era entrevistado. Sim, que era uma coisa. Era um assunto. Né? Ainda mais assim, fazer como é o circuito Elizabeth Arden. Elizabeth Arden, né?
Mas Elizabeth Arden era Nova York, Londres, Paris. Londres, Paris, era o circuito de arte, foi a Itália. Não, eu fui para Portugal, depois eu fui para Paris, depois eu fui para Londres, fui para Amsterdã, junto com esse grupo todo. Tem uns pedaços que eu não me lembro muito, porque a gente já tomava vinho ou qualquer outra coisa. E aí tu falava italiano? E eu falava tudo, falava francês. Enfim. A entrevista com a Célia Ribeiro. Voltei e a Célia me disse, eu digo, bom, vamos ver quanto é que paga. Ela disse, 1.400 e não sei o quê, não sei se era cruzeiros, o que era. Mas eu sei que o apartamento que eu queria me mudar, porque até então eu morava com a minha mãe, o Fabiano e eu tinha me separado, vim para Porto Alegre e morava com a minha mãe. E era 700 pila. Eu disse, tá, vai dar. O dobro. Vai dar o dobro. E eu ainda trabalhava na Esfera. Então ia sobrar uns pila ainda. Bom, comprei um Fuca, né, meu? Que maravilha! De tão rica que eu era. Fuca esse que transportou Caetano Veloso atrás de Lupicínio Rodrigues numa noite fria de Porto Alegre. E eu vou emendar com a minha pergunta que é... Tu és a cara de Porto Alegre para muita gente, Sim. até porque tu trouxeste muita gente para Porto Alegre. Sim. Tem muita gente famosa, Claro. conhecida no Brasil inteiro, que vem a Porto Alegre por causa de Tânia Carvalho. Não, e perguntam... Primeira, são essas primeira pessoas? coisa que as pessoas perguntam. Eu quero dar uma entrevista para a Tânia. Aí a Fernanda Montenegro, Paulo Otran, Tarcísio e Glória, Raul Cortez. que eram meus amigos lá de São Paulo. Sim. Né? Raul Cortez, meu grande, afetuosíssimo amigo querido, Caetano, Bethânia, Gal, essa gente toda frequentava a minha casa em São Paulo. Sim. A gente ficava noitadas na minha casa, na Alameda Lorena, tocando violão com a Bethânia, Caetano. A música do Gil e do Caetano, Soy Louco por Ti América, foi feito na Lorena. Eu nunca te disse, mas agora saiba, como diz aquela música. Uma coisa que sempre me encantou na Tânia, quando eu via, ainda não conhecia ela, via pela televisão, é que ela era amiga das pessoas que ela entrevistava. E isso pra gente aqui, no fim do mundo, como eu sempre digo... Lá na Patagônia. Na Patagônia, era fantástico. Ela é amiga do Tarcísio da Glória, ela conhece o Raul Cortez, sabe? Porque ela falava de igual para igual com essas pessoas. E nas conosco entrevistas. também, esse é o grande lance. Sim, depois eu fui sentar, porque eu fui ao cinema um dia. Depois eu me dava com qualquer um. Até comigo. Mas aí eu vou dizer uma história que eu produzi Qualquer a Tânia, a gente estava falando antes, durante um mês, e eu vi assim, eu tinha 22 anos, eu falava assim, eu não tenho como produzir. Primeiro que ela era já a Tânia Quem produz Carvalho, a Tânia, mas tem que né? produzir. Não, sim, mas Claro. não eu, Mas com na 22 cabeça anos, não tinha. na minha cabeça. E aí, sabe, o dia, vou contar, nunca te contei essa história, o dia que eu falei, não posso, não estou à altura. Tânia chegou lá para apresentar o programa, eu estressadíssima, que não sabia se estavam bons os convidados, não sei o quê, e ela mostra, ela tinha transformado uma toalha de mesa numa saia, não sei se tu te lembra, tu não vai lembrar. Sim, uma toalha indiana. Sabe o que é isso aqui? Uma toalha de mesa. A saia era um pareô, a coisa mais Era linda uma do toalha mundo, uma indiana. estampa lindíssima. E ela pegou uma fivela, não sei do que, e enrolou. E ela me mostrou aquilo. Eu Tenho olhei até pra- hoje E eu aquela. olhei pra ela, ela falou, tu não conta, mas é uma toalha de mesa, não sei o quê. Eu olhei pra aquela mulher e falei assim, eu não posso produzir essa que eu mulher. vou fazer O que eu com estou isso? fazendo aqui? Eu mal consigo vestir saia feita pra mim. Uma vez eu usei, ainda tenho aí essa saia, essa toalha. Eu usei. Virou uma saia. Virou uma saia. Eu usei no Gato Pardo uma vez e a Ivete estava lá e disse, que saia maravilhosa. E aí para a Ivete eu contei, não é uma saia boca aberta. Ainda É xingou, uma Ivete. toalha, é um pareô, sei lá o que é isso. Mas eu botava uma blusa preta, esquerma, me enrolava e saía feito uma louca. Mas isso que a Cássia falou é realmente uma coisa muito legal. Tu trouxesse as pessoas pra cá, e como as pessoas queriam dar entrevista pra ti, e tu tava sempre em alguma emissora, tu tivesse em quase todas. Só no Silvio Santos que não. Só no Só Silvio Santos que novela não que ele posso. vou fazer lá. Que nós precisamos saber essa história. Exatamente. Então as pessoas se sentiam, Carlos Zara, Eva Vilma, conhecia aqui na tua casa, Tá, Paulo tem uma foto Gracindo. dele, Paulo Gracindo, o velho Quer Paulo dizer, Gracindo. quem é que em Porto Alegre conhecia essa gente toda? Não, e Tânia jantavam. Carvalho. Tem a É, foto. junto à tua casa. Tem a foto aqui nessa mesa. Aqui. Isso dava uma inveja em muita gente. Não, será? Dava, claro que dava. Ai, não. Claro que dava. Óbvio, porque tu chegar e pegar. Ó, a produtora Cássia. Cássia, vê o que faz o Paulo Gracindo. Ah, fez uma peça, fez uma novela. É. Ela não, ela falou, Paulo, querido, e aí? Onde é que tá morando agora? Tipo, saís daquele apartamento? Mas
Ruth de Souza era minha amiga. A Ruth de Souza ficava cuidando do Fabiano. Olha. Quando eu ia para o teatro com o Geraldo, às vezes, vai, te senta lá na frente para ver. Ele é tão lindo, tão bonito. Vai lá ver, eu fico aqui com o Fabiano. Ai, que querida. E aí ela dizia, eu não sou atriz, eu sou babada Tânia Carvalho. Olha, Ruth. olha só. Ruth de Souza. Porque isso, tu tem essa coisa de conquistar as pessoas. Isso é um negócio E que... não é falso, né? E não é falso, Não, mas é isso que eu aí quero tá. dizer. Essa mentira que tu fala é só esquecer de brincadeira. acontecer. Porque, na verdade, tu parece que tu te dá com todo mundo, tu é amiga de todo mundo. É, as pessoas porque- te param na rua e a gente vê, Sim. quando a gente tá com ela, e elas vêm falar com ela já sorri. O outro já vai ficar assim, quem é essa criatura? Ela, oi. Ela não é? Não, e aí umas gurias me dizem, umas senhoras da minha idade me diziam assim, eu estudei contigo no Santa Cecília. Eu nunca estudei no Santa Cecília. E tu nunca desmentiste. Não, eu digo, pois claro. é, Mentirinha que amor, que Ó, amor. viu? Mentirinha de amor. Uma vez, tu estava com um rabo de cavalo bem comprido e eu pintei o teu cabelo de tinta verde. Eu digo, mais que danada, tu te lembra? Se me lembro, me lembro. Nunca pintaram ideia. teu E aí rabo tu- de cavalo de tinta verde. Tinta pintaram. verde, E nunca. aí tu encontraste aqui em Porto Alegre um parceiro para isso, né? Que é o Felício, que Felício, também entra nesse astral. Que Total, vocês dois total, tem aquelas pessoas que total. andam na rua e até andam, parece ter aquelas nuvenzinhas negras, né? ah. Esses dois, a gente vê um arco-íris andando assim, é os dois. Mas é que o Felício é muito parecido comigo, não é só porque ele é Capricórnio. Mas, enfim, quando eu me separei do Geraldo, eu digo, aí eu não quero mais saber de ator, atriz. É um mundo muito Cansei complicado. desse gente toda, todo mundo. E numa época que tudo podia, todos podiam tudo. Todo Namorar mundo, tudo e fazer namorar tudo, né? Tudo. O Geraldo namorava todo mundo, as mulheres se jogavam em cima dele. Eu não tinha estrutura, realmente não tinha estrutura para isso. Hoje eu teria, dar um baile nele, mas coitadinho. Mas hoje... Sorte dele, que na Sorte época tu não dele. E aí conheci o Felício e aí assim veio na minha cabeça, bom, é a pessoa que eu quero para ter uma família, né? Para ter uma família estruturada, uma família bem como eu queria, bem uma coisa assim, de Bagé, né? Com o pai, com a mãe, com os filhos, com festa de Natal, com mesa de Natal, louça de Natal, com Ano Novo, com, tu sabe, todas essas coisas que eu aprecio tanto nas famílias, eu até então não tinha tido, porque eu tinha morado em Portugal, tinha morado não sei aonde, morei na França, viajei, blá, blá. Fabiano nasceu, Fabiano veio com 2 anos para Porto Alegre. Então, ficou assim, meio eu com a minha mãe ao redor, mas eu nunca tinha assim, estruturado. E quando o Felício me pediu em casamento, e um amor que ele pediu, eu queria pedir tu e o teu filho em casamento. Olha que fantástico. graça. né? Aí uma sim, graça. né? E o Fabiano aceitou. O Fabiano aceitou na hora. Na hora. Ele adora o Felício. Felício realmente é pai dele, é pai dele. E tu estavas falando aqui, Tânia, e eu estava pensando assim, a questão do feminismo, né? Eu agora sou mãe de uma menina de 10 anos, que você conhece, que ela Conheço, adora, que é o ela te máximo, adora, né? Adora a Lina também. E eu tava pensando, poxa vida, quanta coisa que tu conquistaste, né? E, ao mesmo tempo, tu tens uma família, tô fazendo aspas no Sim, ar aqui, sim. tradicional. Exatamente. Tu não és uma pessoa tradicional e a tua família, eu acho que esse brilho vem daí. De vocês romperem com as tradições ruins e Sim. ficarem com as boas. Será que é Sim. isso mesmo? Eu acho que sim, porque tu vês, eu era solteira, estava solteira em Porto Alegre, numa época em que eu e a Zênia Marques, minha amiga, nós íamos para o botequim de noite, as duas sozinhas, pegavam um táxi, ou ia eu tinha o meu Fuca, né, também, aquele maravilha do Que meu levou Fuca, Caetano. que andava com Caetano para baixo para cima, e a gente ia para o botequim. E chegávamos lá, mas sem problema nenhum de achar que alguém vai te... Mulheres não podiam sair à noite sozinhas. Imagina, a gente entrar ficava no lugar. de tarde costurando, fazíamos gomos nas calças jeans, assim, para ficar... Diferente. Costurava e de noite, pã, botequim, íamos lá, dançávamos, voltávamos para casa numa boa, assim, sem acontecer nada de Sem fazer o extraordinário. women's leave, essas coisas Nada. todas. E quando eu me casei, eu era virgem, a minha mãe disse assim, mãe, eu me casei virgem, por incrível que pareça que tu não quer acreditar. Ela disse, eu duvido, tu ia muito no botequim. Eu disse, Eu ia no botequim pra mas no dançar. botequim eu dançava e tomava uísque, imagina. Eu dançava só, mas não fazia mais nada demais, nada absolutamente. Porque isso tudo eu acho que era muito orgânico teu. Era assim que tu Sim. via o mundo, era assim que tu Sim, agia. Não sim. ficava pensando, agora eu vou fazer isso para levantar a bandeira Não, X. absolutamente, era tudo
muito natural, muito meu, assim, as coisas que aconteciam. E nisso também que eu acho que eu falei no começo, né, que tu introduzisse, digamos assim, uma nova forma de fazer televisão, Sim. que era a espontaneidade. Eu não tenho dúvida. Que as pessoas depois buscaram uma espontaneidade meio forçada, algumas vezes, mas que tu, às vezes, com erros e acertos, porque também, às vezes, errei né? 1000 vezes. Já dormiu, né? Como é que é a Eu história? grávida, Eu não sei. entrevistando um moço que falava espanhol, ele estava falando sobre o yin e o yang. Ai, meu O Deus. yin e o yang. E que estamos todos quando estamos yin, e nosotros quando estamos yang. E aí, Ao pero la vivo vida- isso? Ao vivo, no Guaíba Feminina. Meu Deus. E aí, de repente, eu disse, eu vou fechar o olhinho só um pouquinho, tá me dando um sono, eu grávida. Aquela Sono, voz, sono. amor. Aquele yin e yang. E quando temos todo que tá lá. Aí eu dormi. Quando eu vi, estava a Liliana ou a Magda, eu não me lembro quem era, me dando assim uma porrada com um café fervendo na mão. E tomei o café quente, me queimei, claro. E falei, sim, claro. Mas, Jing, jang. jang. Ah, que maravilha. Mas ótimo. isso que era bacana, porque era tão espontânea, a gente morria de rir em casa. Ela dando aula com o professor Edson, te lembra? Ela era aluna dele. Tânia de Deus. Tânia de Deus. Tânia de Deus, não me pergunta isso. Então era assim, isso Tem já uma lá. história que eu me lembro também, que era quando tu apresentaste o programa o Câmera 2, Sim. eu tinha duas amigas que faziam a produção. E uma vez eu ia, volta e A meia, eu ia lá Sandra, que agora é assistir. casada com Com o Tarso, não, foi antes Genro. delas, a Ana Avellini e a Ângela Bortolotto. Ah, Hoje, tá. Elas não trabalharam muito tempo, mas eu me lembro direitinho dessa cena, que eu acho que tu tinha implicado com o Clóvis alguma Impliquei coisa. a vida Exatamente. inteira. E era Impliquei. um estudioso que estava apresentando um livro sobre mamíferos. Gente, essa cena eu nunca vou me esquecer. Eu impliquei muito com o Tânia, Cláudio. enquanto o Clóvis entrevistava o biólogo, alguma coisa assim, doutor, ela folhava o livro era lindíssimo, com umas fotos, e a Tânia, com uma legging super colorida por baixo, que não aparecia, e ela mostrava as imagens, e de repente ela pega e fala assim, olha que lindo esse peixinho, e olha pra nós, e faz assim, do tipo assim, tô sacaneando, dá uma piscada pra nós, tô sacaneando eles, era uma baleia, o Clóvis olha pra ela, e ela faz assim, tá furioso comigo. Tá bom. Gente, eu achava aquilo, eu falei, gente, eu quero ser essa mulher quando eu Olha, crescer. Absolutamente transgressora, Claro, né? porque o Clóvis era Não muito era. sem vergonha, era muito. Agora não é porque ele morreu que eu vou ficar elogiando. Ele era muito danado. E ele fazia umas coisas que não eram muito éticas, assim. Eu não gostava disso, todo mundo sabe. Eu não gostava disso. E eu ficava implicando com ele muito, gostava muito de implicar com Tu ele. marcava a tua posição ali. Marcava, que nem cachorrinho, assim, faz xixi, marca o meu território. Tu sempre subvertesse essa ordem natural das coisas um pouco, né, Tânia? Instintivamente. Exato. Tu entende? Instintivamente, nada assim. Mas, por exemplo, implicar é outra coisa, como mentira. Implicar eu acho uma coisa tão inteligente. Tão inteligente. Tem que saber implicar, né? Tem que saber E dois implicar. implicantes têm uma troca. Ai, Claro. é o máximo. Eu e tu, né? Eu sou implicante, viu? Ah, Eu eu sou também. implicante. Eu Eu sou sou, implicante. eu sou. As pessoas Mas eu sou reclamam. implicante, assim, mas aquela, assim, bem fininha, sabe? É que tu é uma implicante chique. A gente Bem nem nota que tu tá fininha, implicando. bem fininha, assim, uma coisinha bem fininha. Mas eu gosto muito de implicar. Eu tenho paixão. Porque tu tem um senso crítico muito forte, né, Tânia? E eu sou bem-humorada, tenho senso de humor. Nem todo mundo tem senso de humor, né? E às vezes eu sinto, quando eu falo com alguma pessoa, e até às vezes por WhatsApp mesmo, quando a pessoa me responde assim do outro jeito, eu digo, não é do meu feitio. Sabe? Certo. Ih, não é do meu feitio. Bom, vamos continuar o papo aqui, mas eu já vi que eu não posso tratar daquele jeito, meio irônico, porque também ironia é outra coisa. Precisa entender a ironia, tem que ter inteligência para Tem que entender. ter, né? tem que ter. Deixa eu te lembrar uma coisa que eu adoro essa história. A dona Mafalda Veríssimo, nossa Ai, queridinha que amor, amiga, amada. ela se queixava muito que as pessoas se aproximavam dela dizendo assim:
Ai, que amor, que bonitinha, Tá com a tão pelezinha. lúcida, uma relíquia nossa. Uma pelezinha tão boa. Ela ficava... Imagina. Alguém já te puta disse da cara. coisas assim? Já me disse assim, já me disseram Como coisas... tu tá bem? Como né? tu tá, conservada. bem. Conservada é o Conservada é o pepino da tua avó. Assim, qualquer coisa. Mas é uma coisa terrível. E a Mafalda tinha coisas maravilhosas. A senhora, ai, a pelezinha dela. Eu disse, eu não sei por que a gente fica velha e fica pequenininha, fica tudo medidinha, fica tudo no diminutivo, né? E a Mafalda saía de carro para... Adorava tomar um uísque, né, a Mafalda? Opa! Então ela ia para o Teatro São Pedro e saía com as velhas do Teatro São Pedro. Vamos lá em casa tomar um uísque? Ela, Olga Reverbel. Tônia Carreiro. Tônia Carreiro. Vamos lá em casa, vamos sair, vamos lá em casa tomar um uísque. E aí uma das amigas, né, todas da mesma idade, no banco de trás, disse assim, Mafalda, eu não posso, que a mamãe está sozinha. E o motorista disse assim, a senhora não vai me dizer que a senhora ainda tem mãe. Não. Se virou para trás. A senhora ainda tem mãe? Que barbaridade! Maravilha. E a Mafalda tinha coisas assim que eu Maravilhosa. amava. Eu sempre me lembro Ela disso. amava eu dizer uma poesia do Jaime Caetano Brau, É. que eu não posso dizer o título também, mas ela dizia... O orifício anal era. E era uma coisa maravilhosa. Ela dizia, Tânia, por favor, as pessoas já foram, assim, tem uns caretas já foram. Me diz aquele poema. Ela adorava. O Felício ficava furioso. Roxo de vergonha. Roxo de vergonha de eu dizer o poema do Jaime Caetano Brau. Mas, então, eu tenho, assim, as memórias, melhores lembranças da Mafalda. As Que era melhores. também um símbolo de Porto Alegre, né? É que as pessoas queriam dizer, que a minha ponte é essa, que como ter a cara de Porto Alegre simboliza uma cidade, né? Então elas, ai, como tu tá bem ainda, acham que tu já tava assim, Claro, caquética dentro de ícone, casa. é. E a dona Mafalda, muito bem, Que tá lúcida. que lúcida, dizia o cara. Ai, gente. E ela ficava furiosa. Falando na Lúcida maravilhosa, quem a gente sempre também encontrava era na casa da Mafalda, era Marília Pera, Paulo Otran e a Karen Rodrigues. Que eles também tinham uma turma deles que sempre ia lá. né? sempre, todo mundo A sempre. Tônia também, a Tônia conheceu lá na Tônia, casa deles. grande amiga da Mafalda. Que gostava Tônia. também de um Não, a whiskyzinho. Lúcia Amava. contando as histórias da Tônia. É uma maravilha. É um capítulo à parte, É um né? capítulo à parte. Isso sabe, é divino. E eu acho uma maravilha, porque há pouco tempo atrás, eu fui lá no Teatro São Pedro fazer umas fotos, e tem coisas lá no teatro que as pessoas não sabiam. Não, porque a Eva sabia. E talvez a Eva não tenha deixado escrito isso. O lustre do Teatro São Pedro foi feito pela metalúrgica Vanoni, que hoje não existe mais, mas que era uma metalúrgica famosa em Porto Alegre, do meu primo Dudu e da família do Dudu Vanoni. E eles não sabiam quem tinha feito. Mas, E aquela escreve. carta, naquele... Pois é. aquele E negócio. uma vez eu estava na TVE e chega um envelope pardo, assim, meio amassado, e eu rasgo, assim, sem muitos cuidados. Envelope. Vou fazer. Rasguei. Sonoplastia. Abro, tem um documento antiquérrimo. Jesus, o que é isso? Aí eu fui abrindo com cuidado, as gurias vieram. Alguém entregou para a Tânia Carvalho. Não sei até hoje, adoraria saber quem foi. Entregaram aquele documento e era o documento de doação do terreno do Teatro São Pedro. Olha só. Com o nome de todos os doadores e a quantia que cada um deu. Na Bom, época, tu eras presidente da eu era associação? presidente da associação, então a pessoa achou que podia me A entregar os confiar. teus cuidados, confiar em ti, claro. Confiar em mim. Bom, aí eu levei para a Eva mandou fotografar, botou lá, tá ali onde era o café, ali no foyer, como dizem as pessoas, é foyer, pelo amor de foyer. Deus. Foyer. Foyer. E tem do lado, tem escrita a explicação, mas ninguém diz Como é que chegou como até é que ali? chegou aquilo. Eu não quero meu nome ali, mas eu acho que tem que dizer Claro. isso. Foi entregue para Tânia Carvalho em 1980, na TV educativa. Blá, 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 blá. Até para essa pessoa talvez se apresentar, se ela Exatamente. ainda É, estiver porque por fez um aí. negócio maravilhoso. Não é? né? Eu falei isso já na Rádio Gaúcha, estou falando para vocês, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levantada. Né? Como lustre, eu disse, aí a Zero Hora botou
Como é o nome da menina que eu adoro, que é da primeira página ali da... A nova, né? Isso, ela é ótima. Não, agora me deu branco. Ela também sumiu. Juliana Bublitz, querida Juliana. A Juliana botou a história do Lustre, que foi a família Vanoni, até convidou... o pessoal do Teatro São Pedro convidou a família do Dudu para ir lá visitar, né? E quem recupera muito essas histórias também é o Cadão, né? Cadão. Sim, maravilhoso. Bárbaro. Cadão botou agora uma foto minha na Galeria Esfera nos anos 70. Foto lindíssima. Faz 50 anos aquela foto. Tu vê, 50 anos. Porque é muito ligada à história de Porto Alegre. E uma pessoa que a gente sempre fala isso aqui, pessoas que saíram de Porto Alegre e voltaram para Porto Alegre. Exato. Ganha uma outra visão. Tu acha? Que tu viesse com essa visão de mundo daí, né? Sim, eu já tinha morado em Paris, eu tinha morado em Lisboa, no Porto. Em Bagé. Em Bagé. Sim, mas daí ela saiu. Não, mas é que Bagé é Bagé. Claro, Bagé é aquela maravilha. Eu fui há pouco tempo atrás a Bagé, o Felício e eu fomos. Que aí tem uma biblioteca em Bagé que botaram uma sala com o meu nome, né? Sala Tânia Carvalho. Aí eu fui lá, achei que eu tinha morrido. Porque eu morri, não me avisaram nada. Desaforo. E fizeram um discurso lindo para mim, que eu tenho guardado, que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque era muito engraçado. Tudo assim, ouvindo falar de mim, assim, em mim, né? De um jeito muito, muito... Assim, muito afetuoso. Afetuoso E tu enxergando a tua vida, e tu enxergava essa tua vida rebuscado, Sim, eu até disse, olha, se alguém achar minha pulseirinha escrito Tânia, que eu perdi no Clube do Comércio, eu tinha uma pulseirinha com o nome Tânia, eu perdi no baile de carnaval. E eu vestia fantasiada. Aí eu ganhava todos os prêmios de fantasia no Carnaval. Anota aí. Isso é muito importante. Isso eu adoro que ela conta sério. Elas faziam As minhas tias e a minha mãe, que eram costureiras, elas que faziam... Eu tenho a foto, eu vestida de galo, com as rendas... Eu tenho renda dourada nas pernas, me pinicava aquilo, que era uma coisa horrível. Um chapéu enorme, que era a crista do galo. Por que me fantasiaram de galo? Delas. Pois é, né? Que fantasia de galo? De galinha não era muito bom. Não, de galo. E também de... Odalisca, me fantasiaram de odalisca. Eu tenho a fantasia de odalisca. E, às vezes, quando eu não ganhava prêmio, eu ficava muito magoada. Mas imagina. Porque eu sempre era premiada. Quem era essa que te pegou o teu lugar? Eu digo, mas que... Escuta. Essa guria aí que pegou meu prêmio de primeiro lugar de fantasia rica. Fantasia rica. Fantasia rica. Porque tinha fantasia original... Fantasia de bloco, e luxo. Luxo, eu era luxo total. Claro. Tanto que hoje, quando eu vejo aqueles maravilhosos carnavalescos com tiaras na cabeça, com quilos de pedras e coisas, eu me encontro ali total. Eu acho que, assim, uma coisa que estava me chamando a atenção, que nessa nossa conversa caótica, né, Iva, que a gente vai e volta... É pra ser assim. É porque eu sou assim. São várias Tânias, né? E aí Muitas. É a Tânia atriz, a apresentadora, cantora. A mãe, a cantora, a amiga, a porto-alegrense, a guia turística, né? Isso é uma coisa impressionante. Eu queria saber, Tânia, de todas essas personagens que tu és, qual é a que tu tem mais carinho, assim? Ou qual foi o programa que tu fizeste que tu mais te lembra? Olha, a personagem que eu tenho mais carinho é pela Tânia mãe. Eu sou uma mãe, uma leoa. Eu hoje, quando eu vejo... que eu agora dei para ver novela, dei para isso. E eu estou vendo o Pantanal. E quando eu vejo a Juma, e quando eu vejo a Maria Marroá, que vira uma onça, eu sou a onça. Eu viro onça. Se tu falar mal do meu filho, mas eu te cago a pau. Tá justo. Cago a pau é muito Porto Alegre. E dá certo, né? É só olhar o resultado. Em Bagé se diz muito, cago a pau. Cago-lhe a pau. Mas eu sou assim, mãe... sabe, que protege, que isso é. Agora, a coisa que eu fiz profissionalmente na minha vida, que eu mais amei, além de uma peça de teatro que chamava A História da Família Limoeiro, no Teatro Oficina, em São Paulo, uma peça infantil, que eu estava grávida do Fabiano e eu fazia um menino gordo. Ai, que amor! Uma peça infantil, quando era no auge, assim, que ninguém tinha dinheiro, todo mundo escondido lá na minha casa. Sim. Raul Cortez, a Célia Heleno, Renato Borghi, Talanandi, tudo escondido. Dines Fati. 66, Fati, né? minha amiga amada. O Fabiano nasceu em 67.
e eles escondidos na minha casa. E de repente, eu me lembro assim, dessas coisas todas que eu vivi, que eu passei. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu mais amei fazer. E a outra foi aqui em Porto Alegre, o Café TV Com. Com aquele velho safado, ordinário, sem vergonha do Tatata. Que eu não sei para que morrer. Que era como um irmão. Né? A gente se odiava e se amava, sabe? Aquele amor e ódio. E eu ligava para ele, o que tu queres, Carvalho? Me interrompeste. Ou ele dizia, e quando tu queria ler um livro, que tu dizia, eu vou ler esse livro. Ele disse, não lê, Carvalho, tu não vai entender nada. E ele falava isso no ar. Ele adorava implicar comigo. Né? Eu lembro que eu gostava de ver aquele programa por isso, porque quem conhecia os dois pessoalmente... Claro, pra gente é mais gosto ainda. Mais gosto, porque não era uma atuação. Não, nunca, não podia. E ele adorava implicar, que era aquela coisa da implicância que eu falei, ele adorava implicar com o Teddy, disse, rock and roll é uma coisa que não existe. Carvalho, rock and roll não é música. E eu olhava pro Teddy mal-humoradíssimo. Sim, um cara que sabia as óperas todas, de cor, nomes e sobrenomes de todo mundo. Sabia todo, tinha todos os livros. Eu tenho ainda uns livros dele aí, que eu comprei no Brick, onde uma das irmãs dele vendeu a biblioteca dele. É uma tristeza. Que é em francês, do Proust, ainda com a assinatura dele. Ex Libris, Tatata Pimenta. E tu gosta de cantar ainda? Eu gosto. Eu não tenho mais voz, é diferente, né? Mas eu amo cantar, amo. Cantasse profissionalmente? Eu cantei com a Adriana Calcanhoto e a Anne Perec. Direção do Luciano Labar. Sei que estou errada, era o nome da peça. E o Luciano, do show. O Luciano me convidou. No Porto de Elis? Isso, no Porto de Elis. Era um sucesso. Foi um sucesso. Bah. Depois foi tanto sucesso que eu fui para o como é que era o nome daquela boate que tinha ali embaixo do Teatro Leopoldino, olha, que é antigo. Le Club. Olha, não é do meu tempo e eu sei. Le Club, que era do Fernando Vieira, Salim. Isso. E aí nós fomos para lá cantar. Imagina eu cantar no Le Club, eu não entendia. Mas encheu de gente, todo mundo. E sempre que eu entrava em cena, o Fabiano e Felício gritavam, linda, maravilhosa, super bem... Chats da Mamita. Que legal. Bom, é isso. Agora uma coisa que eu tomei nota aqui, que vocês não me perguntaram. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu estava nervosa. Não, as ruas de Porto Alegre, que a gente estava falando... Eu ia te fazer um quiz. Que eu estava falando isso há pouco com o Ivan, que as pessoas não lembram mais do nome das ruas de Porto Alegre. Então, mas já que vocês não me perguntaram... Eu vou te perguntar. Pergunta, qual era a Rua do Arvoredo? A Rua do Arvoredo, eu acho que era Fernando Machado. Isso eu sei. E o que era a Rua de Bragança? Eu acho que não é Coronel Vicente? A Rua Rua da Ladeira. Rua da Ladeira? Não, a Rua da Ladeira é a General Câmara. Ah, a Rua da Ladeira é a General Câmara. Que ficou. Exatamente. Mas a minha mãe sempre diz, vai ali na 10 de novembro. Que rua é essa, 10 de novembro? Eu acho que era Salgado Filho. Salgado Filho. E o que aconteceu em 10 de novembro para uma rua? Mas até podemos ver no Google. Alguma guerra, depois a gente joga no Google. Algum e através da harmonia, de algum general. Travessa da Harmonia, você sabe onde fica? Travessa da Harmonia? Olha... Rua Alberto Torres, ali na Cidade Baixa. Eu não sabia. É uma daquelas... Mas acho que o mais bonitinho de todas, acho a Rua da Concórdia. A Rua da Concórdia eu não sei também. Que é na Cidade Baixa também. José do Patrocínio. A José do Patrocínio, que amor. A Bragança, a Rua do Arvoredo, eu adoro a Rua do Arvoredo. Tânia, se tu não morasse no Moinhos de Vento, que lugar que tu acharia bacana de morar em Porto Alegre? Que te apraz? Eu gosto de morar, eu sou capricorniana, ascendente Capricórnio. Cabrito adora em cima do morro. Sim. Né? Cabrito adora morro. Eu sei de pessoas assim que moram na beira do rio ou na beira do mar. Eu te juro que eu não me sentiria confortável. Eu gosto de ficar à beira-mar, a minha casa de Torres é um amor. Tu conhece? Eu não sei. Não, a casa você não conhece, que pena. É um amor. Mas eu gosto de ficar assim em cima do morro, nas montanhas. Adoro Gramado, tive muitos anos, tivemos uma casinha em Gramado, um chalézito, não temos mais, mas eu gosto eu acho que eu queria morar aqui mesmo, sabe? Eu queria morar aqui, eu morei em Petrópolis,
Antes de vir morar aqui, eu morei na Fernandes Vieira, depois quando eu voltei para Porto Alegre, eu morei ali na Rua São Vicente e morei na Rua Corte Real. A Corte era um amor, eu adorava. Eu gosto daquela também, rua aquelas- também. E ela é emperiquitadinha no morro também. Ela é empiriquitada, Mas aqui eu gosto muito de... Essa de- vista que tu tens aqui da, aqui do dá rio. o pôr do sol, eu posso ver o rio. Tá bem longe lá o rio, mas eu posso ver. Dá pra mas dá pra ver. ver. Dá para ver, sim, dá. Que sabor tem Porto Alegre pra ti? Sabor de churrasco, eu acho. É meio óbvio, mas eu adoro churrasco, adoro. A gente tem uma churrasqueira aqui que nós usamos muito. Agora, nesses 2 anos, está meio paradona lá embaixo a churrasqueira. Mas os guris adoram, os filhos amam fazer churrasco. Meu filho Diogo e o Fabiano, os dois são bons assadores, grandes assadores. Então, eu acho que Porto Alegre tem gosto de churrasco. O Márcio Pinheiro, nosso amigo, teu querido amigão. Meu e teu querido amigo. Que tu Biógrafo. não deixava chamar de tia, né? Tia Tânia. De que tia Tânia, o cacete? É Tânia. Pois esse maluco tem uma teoria de que tudo que tem no mundo tem em Porto Alegre. Ei. O que tem em Porto Alegre que também que tem no mundo, por exemplo? Nós temos uma teoria aqui, eu e a Cássia. Eu acho que Pra tem, ti. eu acho que tem. Assim, a Porto Alegre, eu amo Porto Alegre, porque Porto Alegre é uma cidade metida besta. Isso. Né? Muito metidinha. Adoro. E tem, assim, tudo que tu possas imaginar, mas, assim, as coisas não duram muito, a moda não pega. Abre um restaurante e as pessoas vão. Nunca mais. Nunca mais mais. aparece. E aí quando fecham, fechou. Mas nunca foram. Fechou a coruja, como é aquele corujão, o outro... Caverna do Ratão. Caverna do Ratão. Ratão, tinha um corujão no Salgado Filho. Tinha também. É. Tinha. Fechou. Ué, tu ias lá? Eu acho que foi teu marido até que Foi. falou isso. O próprio Não vão. É, o Márcio. Não foi. Mas tu ias? Não, então tá sentindo falta por quê? Então, Porto Alegre tem isso também, essa iconoclasta, ela acaba com os mitos, com Os artistas, às vezes. os artistas. Né? Manda todo mundo- embora. As pessoas vão embora daqui, né? Vão embora. E eu voltei. Pois pra é, cá. e nós temos a teoria seguinte. Os Estados Unidos têm Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. A Nós gente temos... tem Tânia Carvalho. Ai, coitada! Eu acho que com vantagem pra Porto Alegre. Coitada! Mas pensa bem, Book Club. Hoje a Tânia Carvalho fala de um livro na Gaúcha, as pessoas vão ler esse Comprar, livro. vão ler vão esse ler, livro. vão Que é comprar. uma das coisas pelas quais a Oprah é muito conhecida. Isso, a gente faz essa relação. Sim. É porque é testemunhal as coisas que ela diz, né? Se ela leu, se ela tá Se eu falando daquele gostei, livro, ela exato. leu aquele livro. Ela não li. pegou a orelha pra dizer. Não é um jabá que ela ganhou da editora. Não, e- esse aqui que está aqui, ó, que eu tinha emprestado para o Márcio, ele, graças a Deus, me devolveu. João Os Pedaços. Dom Gilberto Noll, que foi meu amigo, foi namorado até de uma amiga minha, que está aqui no livro, mas eu não vou falar o nome. Mas você tá no livro. Mas é as pessoas que vão ler o livro, Ah, então, se entendi. quiser saber. Ela fica magoada, ela fica magoaria. E o que te desagrada atualmente em Porto Alegre? Porque as coisas mudaram com a pandemia, conforme Sim, mesmo tu sim. dissesse. Muita coisa fechou, muita coisa acabou. E o que te desagrada andando pela rua, Olha, nem requerendo? andando pela rua, mas eu acho assim que as pessoas ainda são muito caretas em Porto Alegre, sabe? As pessoas são muito cobradoras, assim, muito... elas têm racistas, homofóbicas. Eu acho, eu não sei se vocês sentem isso, se vocês sentem um pouco isso. Nós até frequentamos grupos distintos e que a gente não tem esses problemas, né? Mas tem outras pessoas Eu acho também que tem pessoas que muito isso. perderam a vergonha de ter isso, né? Eu acho que tem exatamente. que as pessoas sentiam isso, pensavam isso, mas meio que guardavam para si. Agora elas meio que estão perdendo a vergonha. Eu acho que sim, talvez, mas as pessoas são ainda Conservadoras, tu acha? Conservadoras, ainda são muito assim do interior, sabe? Ainda são muito pessoal lá do bem do interior, tudo assim, ou tu é comunista, ou tu é direitista. Não sei O como é que... grenalismo da coisa. A coisa de Grenal. Se tu é Grêmio, tu não pode, eu não posso ser tua amiga porque eu sou do Inter. Tu entende? Então é uma coisa chata isso. E tu é do Inter. Né? Eu sou do Inter, graças a Deus, adoro vermelho. Já foste ao campo? Sim, eu fui na inauguração do Beira-Rio. Não acredito. Foi. Sério? Sério, eu fui na inauguração do Beira-Rio. E tava meio tudo meia boca, assim? como Não, dizem? não
não me lembro disso, porque era Diz uma que a grama festa. estava queimada, que não sei Eu o não quê. me lembro. Tu é disso. gremista? Não, eu sou colorado. Mas então não fala essas Bom, mas eu coisas. sei o que aconteceu. A gente não Isso é sabe história, se amor. Não, assim, te digo, eu não me lembro. Eu sei que estava ainda em obras. Mas estava maravilhoso. Eu não me lembro, isso foi ano 70, eu acho que inaugurou. 69. 69, exatamente. Então, assim, eu me lembro que eu fui, e logo depois eu fui novamente. Eu estava. Perdão, eu agora menti, mas essa mentira não vale. Eu não fui na inauguração. Eu fui imediata, eu cheguei em Porto Alegre nos anos 70. Então, eu fui imediatamente após a minha chegada. Eu fui num grande jogo de futebol que teve, que foi assim, um acontecimento no Beira-Rio. Eu me lembro bem disso. E eu não vou muito a jogo, mas eu já fui. Já fosse. Já fui e gosto muito de ir no Beira-Rio. E quando eu passo ali, eu sempre mando beijos bons. Agora não dá para mandar muito beijo, nem dar bom astral, porque os nossos times estão Não, mas abaixo nós da... ganhamos Algum arrependimento? Desculpa. Algum arrependimento? Nenhum. Talvez eu me arrependa de uma coisa que eu queria ter feito e não fiz por bobagem. Por preconceito, por qualquer outra coisa, mas nenhum arrependimento de Faria nada. tudo de novo, como tu Tudo fizesse? outra vez. Faria até mais direitinho, assim, sabe? Mais bonitinho, Cuidando um pouquinho cuidando mais. um pouquinho, mas faria tudo outra Falar em vez. cuidando, como é que é a Tânia avó, que tua avó babona, né? Sou uma avó insuportável. Ai, que delícia. E eu sinto muito, assim, eu tenho um sentimento que os meus netos não gostam de mim. Sabe aquela avó bem... Claro, a avó é assim. A avó é assim. Vó é assim, ai, acho que eles não gostam muito de mim, não me mandam recados. Não, mas eu amo os meus netos. Os dois pequenos, eu tenho mais contato, os dois grandes, um tem colégio de manhã, outro tem colégio de tarde. Então, eu, às vezes, vejo nos finais de semana, sinto uma saudade. A Marina, que tem 17, Nossa. o Bernardo, que tem 12. O Bernardo, mais ou menos, com a Lina, né? O Frederico, que tem 1 ano e pouco, e o Francisco, que tem 5 anos. Então, assim, amo, adoro, amo, tenho paixão. Choro de saudades dele, às vezes. Me sento aqui, ai, que saudades dos meus netos. Por favor, venham aqui. Venham Eles ver a vêm. vovó. Aí vem. Ai, mãe, a gente está muito ocupado. Ai, sempre ocupado. Bom, eu tenho que te dar notícia de que estamos chegando ao fim da nossa conversa. Mas eu não aqui. falei muita coisa aí. Eu acho que falou pouco. Falaste acho que a gente- muita coisa, mas é que a gente gosta dessa coisa caótica, tu te esquece o que tu Eu me falaste. esqueço de umas coisas. Queria lembrar a todos que podem nos assistir este e outros episódios do Olha Só Porto Alegre, o podcast que é daqui, no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas que passam podcasts, do Google, da Da Apple e um monte de outra coisa, tá? Vamos Até procurar. da Globo. Até da Globo, que seja. É, não, lá não ainda. Ainda não. Não. Tânia, Diga, meu obrigado amor. por ter nos Por recebido para essa conversa tão Depois eu vou dar conta do gostosa. café, dos pãezinhos de queijo. Ah, tá bom, a gente Traz a acerta. continha, Aceita chorro, por Pix? favor. Pix. Como é que vocês se chamam? Chorro e chorra, é ridículo. Eu adoro isso. Por causa de cachorro e cachorra. E uma vez o chorro me chamou no aeroporto. Assim. Sim. E eu- Chorra. Cachorra! Ah, porque chamou inteiro. Aí chamou- Inteiro, para fazer mais som. Cachorra Que, Tânia. que vergonha, eu fiquei parada, não era comigo. E virei a cara. Mas é carinhoso. Porque vocês têm humor juntos, né? Vocês dois ainda mantêm o humor. Muito, a gente ri de coisas, às vezes. Nós estamos os dois jantando aqui, os dois esquecem, daqui a pouco um começa a rir. Aí o que é? Não, aquela hora que tu disseste, cadê o teu telefone? Tu estava com o telefone na orelha. Fica um rindo do outro. Ele vem com o telefone na orelha e diz, onde é que está meu telefone? E ele falando no telefone. Então, e aí passa, aí a gente vem jantar, ou almoçar. Aí eu me lembro e começo a rir. Só para encerrar a coisa de Porto Alegre, tu estás na exposição do Natan Carvalho, Que amor. que fala sobre os 250 anos de Porto Alegre. É uma homenagem ao aniversário de Porto Alegre. Sim. E tu tá ali ao lado de várias pessoas que também são, cada um é um pouquinho a cara de Porto Alegre. Desde... Estou do lado do meu querido amigo Colares, que é de Bagé. De Bagé. O Colares entregava as cartas, ele era carteiro. Eu não sabia disso. Ele entregava as cartas à minha Sério? casa, na Rua General Osório, em Bagé.
Que bárbaro isso. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele. Achei ele uma pessoa... E tu gosta da tua foto ali? Não, eu não gostei da minha foto. Por quê? Porque a gente sempre acha que na foto tem que sair bonitinha, sabe? E a foto é uma foto eu mesma. Espontânea. Mas tá tão linda aquela foto. Morrendo de rir, com a cara, com a Amassadinha. a mão no rosto, toda enrugadinha. Mas é eu aquela foto, não adianta negar. É tu. Eu achei maravilhosa aquela foto. Não adianta querer A cara negar. de Porto Alegre. A cara de Porto Tânia Alegre. Carvalho. Muito obrigada, amigos queridos. Eu que te agradeço. A gente que agradece. Beijos. E adorei te conhecer. Um beijo muito, muito grande. É o Militão Militão, Ricardo. nosso Ricardo, responsável muito- técnico por tudo. Muito produtor. obrigada. Ainda bem que eles têm um responsável técnico. Algum De irresponsável. responsabilidade. Militão que formou muitos jornalistas já também. Que Então, bárbaro. muito obrigado a todos pela audiência e aguardamos vocês no nosso próximo Olha Só Porto Alegre com mais uma personalidade inesquecível. Até lá. Beijos. Olha Só Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.